A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? Se você está aí em nosso canal pela primeira vez, peço que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação, para que você seja notificado todas as vezes que nós gravarmos um novo vídeo. Eu queria falar hoje a respeito de um assunto que tem assolado a vida de muitas pessoas nos dias atuais, que é a ansiedade. Cada vez mais os consultórios de psiquiatria estão lotados devido a muitas pessoas estarem enfrentando problemas emocionais. E eu gostaria de dar aqui 3 conselhos dentro de 3 grandes personagens, de acordo com a visão de 3 grandes personagens da Bíblia, que foi o próprio Cristo, o apóstolo Paulo e Pedro, que falou sobre esse assunto que tem assolado a vida de muita gente no Brasil e fora do Brasil. Primeiro nós vamos atentar para as palavras de Jesus, quando ele disse lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma, ou melhor, não devemos andar ansiosos pelo que havemos de comer ou pelo que havemos de beber, porque o nosso Pai, que está nos céus, cuida de nós e Ele sabe de que nós necessitamos de todas essas coisas. E quando nós ficamos ansiosos por causa disso, nós somos comparados aos incrédulos, como está no mesmo texto dizendo que nós não devemos ser como os gentios que procuram tais coisas, que por causa da sua incredulidade ficam ansiosos e preocupados com essas coisas. Então, somos recomendados por Jesus Cristo que nós devemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Devemos priorizar a nossa vida diante de Deus, amando a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Então, não se preocupar com o amanhã. É claro que Jesus não está falando nada contra o fato de você planejar, porque planejar é importante, mas no sentido de você ficar ansioso e preocupado com o que vai acontecer amanhã. Então você não precisa ficar preocupado com isso. Jesus nos dá a entender que nós temos que viver um dia de cada vez e viver da melhor maneira possível esse dia, tendo a certeza de que Deus cuida de nós. Se Ele cuida até dos animais e plantas, Ele cuida de nós também. Então Jesus estava nos precavendo contra a ansiedade. Agora vamos para o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4, quando ele disse que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma, antes as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus por oração e súplica com ação de graças. Está lá no versículo 6 de Filipenses 4. Então, quando nós não andamos inquietos por coisa alguma, de acordo com a recomendação do apóstolo Paulo, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, dominará o nosso coração. Então, o apóstolo Paulo também está nos recomendando a nós não estarmos inquietos, não permitir que a ansiedade tome conta do nosso coração. Antes nós venhamos manifestar a nossa ansiedade para Deus, apresentar a Ele as nossas petições, apresentar a Ele as nossas preocupações. Então, assim como Cristo, o apóstolo Paulo também está nos orientando a não permitir que a ansiedade venha tomar conta do nosso coração. Porém, sabemos que, independente daquilo que Jesus falou, independente daquilo que o apóstolo Paulo falou, às vezes a ansiedade acomete o coração até mesmo do cristão. O cristão fica ansioso, é tomado pela ansiedade. Então, o que acontece se você for tomado pela ansiedade? Mesmo sabendo que você não deve andar inquieto, não está inquieto por coisa alguma, o que fazer quando a ansiedade entra e toma conta do coração? Aí vem a recomendação do apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, quando diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, quando a ansiedade ela já acometeu o seu coração, você não deve carregar esse peso com você. Você precisa lançar isso para Deus, sabendo que Ele cuida de você. Você só vai lançar algo na mão de alguém se você confiar nessa pessoa. Então, Pedro está dizendo o seguinte: você pode pegar toda a tua ansiedade e lançar para Deus, tendo a certeza que Ele cuida de você. Às vezes, vivemos de uma forma tão preocupada, vivemos de maneira tão inquieta,
como se Deus não cuidasse de nós. E isso é um engano. Muitas pessoas estão entorpecidas pela inquietação, estão entorpecidas pelas perturbações da vida, mas Pedro disse que você tem que lançar isso para Deus. Lança para Deus toda a tua ansiedade. Interessante que nós podemos estar ansiosos por diversas coisas. Podemos estar ansiosos por diversas questões, mas Pedro recomenda, lance toda, não é só um pouquinho da sua ansiedade, não é só a metade da sua ansiedade, lance toda a sua ansiedade para Deus, porque Ele cuida de você. Então creia nisso, receba essa palavra no seu coração, tome posse dessa palavra, medite, pense nessa palavra, e que Deus te abençoe de maneira rica e abundante em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua família, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.